E aí, pessoal, tudo bom? Eu agradeço muito por todo o apoio que vocês deram no último vídeo que eu contei de como foi a minha experiência como babá na Coreia e eu percebi que vocês gostaram muito. Então no vídeo dessa semana, que nem eu tinha prometido, eu vou falar sobre a minha experiência como professora de inglês particular em Seul também. Agora eu tô tendo uma experiência em Jeju, mas eu vou especificar mais de Seul, que é onde eu trabalhava mesmo com isso, era minha fonte de sustento. Espero que vocês gostem! Então, pessoal, vamos lá. Para começar, eu tenho que especificar que eu não consegui os trabalhos com professora particular sozinha. Provavelmente, pela forma que eu consegui, se eu tivesse sozinha nessa, eu não teria conseguido nenhuma das aulas e teria ficado aí com sérios problemas em Seul para me sustentar. Porém, como eu já falei num vídeo antigo de Q&A, eu tinha muitos amigos coreanos que eu conheci na Irlanda na época e estavam me encontrando, estavam me ajudando. E um desses amigos, ele era coreano, ele falava um bom inglês e ele sabia que muitas pessoas, né, coreanos mesmo, dessa idade universitária que eu tava, estavam conseguindo os empregos pelo Naver Café. Então, ele é um site e aplicativo de celular que é usado aí, né, por todos os coreanos, é o site mais popular deles, e tem esse Naver Café que você pode entrar em um grupo de discussão, é separado por temas, tem de tudo lá. E um deles que ele descobriu era um grupo que estava voltado para mães que queriam que os filhos pequenos tivessem um tempo com estrangeiros e aprendessem um pouco de inglês. Então, assim, pelo que ele me explicou, não era um grupo voltado para procurar professoras, mas também não era um grupo voltado para fazer babysitting. Normalmente eram famílias que a mãe ia estar em casa e queria que alguma professora fosse lá para brincar com a criança e tentar sempre passar alguma coisa de inglês, tentar ensinar algumas coisas. Porém, todas as crianças do grupo, pelo que ele me falou e pelo que eu consegui ali junto com ele acompanhar, eram muito pequenas. Então, eu tive experiência com 4 famílias, que eram as 4 famílias fixas que eu trabalhava, e eu tive entrevista com mais uma que eu acabei rejeitando, porque simplesmente, pelo tempo que eu tava com essas 4 famílias, não cabia no meu schedule. Não conseguia mesmo encaixar mais essa família sem me prejudicar. Então, como que a gente fez foi assim, ele me pediu para escrever em inglês um texto me apresentando, falou quem eu sou, colocando as minhas qualificações e o que eu estava procurando no emprego. Ele já tinha me avisado exatamente como que era o perfil das pessoas que postavam lá, eram ou mães coreanas ou estrangeiros postando em coreano. Então não tinha nenhuma pessoa que postava em inglês, porque normalmente as mães realmente não falavam inglês. Então não teria motivo para postar, tem que postar em coreano mesmo. Então eram sempre assim, eu escrevi um texto em inglês com foto, ele traduziu o texto da forma dele, eu sei que não foi exatamente, eu sei que ele mudou algumas coisas, porque às vezes depois da entrevista a mãe me perguntava alguma coisa, e eu parava pra pensar, nossa, como assim? O que ela tá falando? Então acho que meu amigo deve ter às vezes mentido alguma coisa pra conseguir me encaixar, e nem me falou pra não ficar com peso na consciência, com nada. E acabamos que a gente cortou a amizade por distâncias aí da vida e pelo problema normal que acontece com coreanos estrangeiros, que eu posso falar em outro vídeo, e a gente não tem mais contato, então nem sei mais sobre essa época. Mas, voltando, eu tinha 4 famílias fixas, eu nem conseguia encaixar uma quinta no meu schedule. Eu tava recebendo muito bem. Ao todo tava dando 1 milhão e pouquinho por mês, então tava me mantendo bem. Porém, eu morava em Goshiwon. Pra quem acompanha o canal, tem um vídeo que eu até fiz o tour no Goshiwon. E o Goshiwon é caro. Então, assim, não é tão barato assim. Tem bem mais barato, mas o meu não era tão barato. Ele era 400 mil won,
eu acho. Se eu não me engano, era 400. Então já era bastante. Transporte é o que eu gastava muito em segundo lugar. Não era nem comida. Primeiro lugar era o Goshwon, que é a acomodação. Segundo lugar era transporte. Eu gastava em torno de 30 mil won por semana. Por semana. É muito. Ainda mais que todas as famílias são as famílias ricas que pagam por esse tipo de serviço. Então eles não vão morar no centro. Claro que não pode generalizar, mas no geral não mora no centro. Mora bem no sul. Algumas áreas até ali de Seongnam, então nem é mais realmente Seul, era metropolitana de Seul, mas não Seul cidade. Então eu pagava bem caro de metrô e eu perdia muito tempo em metrô também. Eu passava no geral 3 horas no metrô, 1h30 para ir para casa da família e 1h30 para voltar. Então assim, eu ocupava muito do meu dia, especialmente por causa dos horários, que eram sempre um pouco malucos, e às vezes eu tinha família no mesmo dia também. Mas assim, eu tava ganhando bem, tinha alguns dias livres e dava pra sair, eu ia muito em restaurante com amor, com outros amigos. Então comprava muita roupa. Eu cheguei na época do inverno, eu precisei comprar casaco, porque eu trouxe casaco da Europa e não foi suficiente, aqui é mais frio do que na Europa. Tive que comprar bota, cachecol, que também os meus cachecols da Europa não serviram de forma nenhuma aqui. Tive que comprar tudo aqui novo. E acaba gastando, porque a Coreia é barata pra roupa, pra maquiagem, pra essas coisas. Então, assim, o dinheiro foi indo, foi indo. Daí que aconteceu? As famílias eram super legais. A minha experiência com as entrevistas, em primeiro lugar, foi assim, da minha parte, eu fiquei em silêncio na entrevista inteira. Então, como eu falei, nenhuma das famílias falava coreano. O meu amigo me acompanha em todas as entrevistas. Então, assim, eu realmente não teria conseguido nenhum desses empregos sem ele. Ele que postava, ele que falava com as mães, eles decidiam o horário, ele ia comigo, ele nem morava em Seul, ele morava 2 horas de Seul. Ele ia comigo na entrevista, fazia, ele que falava na entrevista inteira, eu só ficava, tipo, sorrindo e acenando pra mãe, assim, mais nada, porque ela se perguntava, ela fala coreano? E era, tipo, no meu primeiro mês, né, que eu já comecei a pegar. E ele falava não, e eu entendia isso, eu entendi um pouquinho de coreano, mas, tipo assim, fingia que não também. E ficava na minha. Então, assim, eu consegui todas as entrevistas, porque elas não tinham nem noção de habilidade de ensinar, não tinha noção de nada. Então, dessas 4 famílias foi tranquilo. Uma família foi muito exigente, porque ela falava, não, quero que você brinque com as crianças e ensine alguma coisa. E a gente realmente ficava num quarto de brincar, não tinha livro era só pra ler. As crianças eram gêmeos, se eu não me engano, de 3 anos. Então, tipo assim, não tem como ensinar nada. Elas nem falavam coreano, muito menos falar inglês. Então, assim, aqui é uma exigência das crianças falarem inglês, serem uma melhor que as outras, que os pais exigem muito. Eu tava fazendo esse serviço, eu tava trabalhando, mas eu pessoalmente acho um absurdo, eu não gosto. E é a vida, né? Mas eu ia lá e ficava, tipo, brincando com a criança, falando palavrinhas em inglês, tipo, apontando aquilo. Mas era o único tipo de inglês que eu podia ensinar, até porque eu não tinha experiência nenhuma com inglês. A segunda família já era um pouco mais exigente. A gente ficava na sala de estudos. O menino tinha 4 anos, era uma gracinha. Só que ela queria que eu ensinasse, que eu fizesse ele estudar mesmo, corrigir. Nossa, foi bem intenso isso daí. A mãe era super legal, família super rica também. Porém, eu ficava nervosa toda vez que eu ia pra lá, porque eu tinha que ensinar. Primeiro que eu não era realmente, de fato, uma professora de inglês. Eu não posso nem ensinar português e na época muito menos inglês. Então, me faltava muito conhecimento, muita técnica de como que eu ia conseguir ensinar um menino de 4 anos. Então, foi uma época, assim, bem desafiadora da minha vida, mas eu acho que valeu a pena, eu aprendi muito. Eu tive que pesquisar, estudar muito por conta para conseguir fazer isso. E as outras 2 famílias, aí foi no mesmo esquema. O problema começou a acontecer quando eu comecei a perder família. Então, eu comecei com a primeira família que eu encontrei, que era muito longe. Então, eles eram muito ricos, mas era uma área muito longe. Para você chegar lá, você tinha que passar por uma área rural, e de repente você chegava numa área super chique, mas era muito longe. Eu tinha que pegar 2 metrôs e um ônibus para chegar lá.
e era a estação final do ônibus que passava cada hora só. Então era bem estressante. E na verdade eu também não curtia muito a mãe dessa família, eu não tinha contato nenhum com ela. Ela era bem assim, curta e grossa. Ela não abria a boca pra falar comigo, só pra entregar o pagamento. E nela eu trabalhava uma vez por semana só. Mas eu tava, tipo, feliz de ir embora e eu tava tentando achar outra família pra substituir. Daí eu perdi a segunda família, que era 2 vezes por semana. Daí eu perdi a terceira família, eu ia perder a terceira família, na verdade, que era uma vez por semana, ela já tinha me avisado. E nessa eu já comecei a desesperar, porque de repente meu dinheiro caiu pra quase nada. E eu tava morrendo de medo que a última mãe fosse cancelar também, só que essa última mãe foi o emprego que eu consegui por último, eu trabalhei um mês só na casa dela, e o dela era 2 vezes por semana, só que pra conseguir fechar ela, a gente teve que baixar muito o meu valor. Então eu já não tava ajudando tanto assim. E eu já sabia que eu ia perder a terceira família. Ela já tinha me avisado uma semana antes. Então meu dinheiro ia ser muito, assim, muito pouco. Eu já tava desesperada, não tinha dinheiro pra pagar o outro aluguel, que daí foi o que entrou os babysittings, aquele último babysitting que me salvou. Foi nessa mesma época. E daí aconteceu tudo, entrou a proposta de EJU. Eu enrolei até o último minuto pra falar com a mãe, vou ser bem honesta, eu enrolei, porque quando apareceu a proposta de trabalho aqui em EJU, eu achava que era mentira que eu ia conseguir o visto de trabalho até o último minuto. Então mesmo quando eu mudei pra EJU, alguns podem falar que foi um pouco de mau caráter, mas eu não queria cancelar direto com ela. Então eu falei que eu tava com um problema de visto, que é verdade, que o meu visto de turista estava acabando, eu tava vendo aí como que eu ia conseguir ficar com a imigração, e eu não podia trabalhar por 2 semanas. E, na verdade, essas 2 semanas era o período da minha mudança aqui pra Jeju e desse primeiro contato com a escola. Então, assim que eu mudei, a escola me tranquilizou, falou que ia dar tudo certo e tal, e eu vi que eu ia ficar dentro dessas 2 semanas. Daí eu entrei em contato com ela e falei, olha, eu realmente tive um problema sério com o meu visto, eu não vou conseguir o visto que me possibilite trabalhar em Seul, e eu vou ter que mudar pra Jeju, porque lá é onde eu vou conseguir. Então pedi desculpas, falei que eu podia ajudar e indicar, porque eu conheci um monte de estrangeiros que ensinavam inglês, minha amiga é professora profissional, e ia ajudar ela. Mas no fim ela não quis, ela agradeceu o serviço e tudo e foi embora. E o resto, o último pagamento, ela me pagou por depósito, eu acho, na conta de uma amiga. Agora eu não tenho certeza, eu lembro que era isso que ela queria, mas eu não sei se ela acabou me pagando em dinheiro ou assim. Agora eu não lembro. Mas assim, essas foram as minhas experiências com 4 famílias dando aula particular de inglês. Eles são muito exigentes com a professora e são muito exigentes com os filhos deles. No começo era super tranquilo, era o que eles pediam, brincar em inglês, porque as crianças são novas. Só que depois que passava um mês, eles não estavam vendo o retorno. Porque, claro, a criança não sabia nem falar em coreano, como que ia falar alguma coisa em inglês? Então eles começaram a puxar no pé, falaram, olha, ele não tá pegando nada, ele não tá aprendendo, acho melhor você mudar a sua técnica, tem alguma coisa errada. Então eles eram muito exigentes e não era um trabalho que eu gostava, eu ficava constantemente nervosa, eu ficava estressada, eu tinha que ficar pesquisando, estudando técnica, e realmente não funcionava porque eles eram muito novos. Então, assim, eram crianças novas que não estavam na escola, essa que faz uma boa diferença. Então a minha amiga Daniela, ela trabalha numa escola que eu não sei se é after school ou Hagwon, mas ela dá aula para crianças dessa faixa etária de 4 anos e eles aprendem, porém eles estão nesse ambiente de socialização, nesse ambiente fora de casa. Todas essas crianças que eu estava ensinando não estavam em nenhuma escola, em nada. Então, até onde eu saiba, nem creche de nenhum tipo eles não foram. Eram stay-home moms. Então eram mães ali que criaram eles em casa, eles nunca saíram de casa, eles não tinham contato com outros estudantes. Então realmente era muito difícil para eles pegarem, porque nem coreano eles não sabiam falar. Então assim, essa parte foi bem difícil, mas foi aprendizado e me sustentou durante os 3 meses na Coreia. Me possibilitou juntar dinheiro suficiente para ir para Filipinas, que eu tive que ir para renovar meu visto de turista, e deu para curtir, deu para comer, comprar roupa, pagar aluguel. Então, assim, valeu super a pena. Agora, hoje em dia, eu dou aula particular para uma menina de 10 anos, mas ela é filha da minha colega de trabalho, e hoje em dia eu tô estudando para ser professora de inglês. Então, eu tô fazendo um curso profissional mesmo, online, da União Europeia, né, que tá
é por eles, né? É do Reino Unido. Então agora sim, daqui umas semanas, eu vou me oficializar como professora de inglês que pode dar aula no exterior. Antes eu não era, por enquanto eu ainda não sou, mas eu tô estudando para me formar para isso e logo eu vou ser. Ainda não é um serviço que eu gosto, eu prefiro mais ficar na daycare mesmo com as crianças do que dar aula, mas pelo menos eu vou agora abrir o leque de oportunidades para mim, para talvez realmente dar aula no futuro ou entrar em algum outro tipo de cargo numa escola americana. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi no Naver Café, então se vocês quiserem ir pesquisar, podem ir, eu aconselho que vocês vão, porém vai estar tudo em coreano, você tem que se cadastrar e você, se for postar alguma coisa, tem que postar em coreano. Se você postar em inglês, eu acho que vai ser bem difícil conseguir uma resposta, mas desejo o máximo da sorte pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtida, compartilhe o canal e se inscreva para receber o vídeo que é toda semana, toda quarta-feira às 8 da manhã do Brasil ou às 8 da noite aqui da Coreia. Tchau, gente! Beijo!